vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne e seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou para que nós as praticássemos. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Senhor Deus, nós cremos no poder do Teu Espírito Santo, cremos no poder da Tua Palavra, falando aos nossos corações, hoje, aqui, agora, Senhor. Nós desejamos aprender mais sobre Ti, queremos sair daqui hoje respondendo com fé ao Teu Evangelho, Senhor. Amém. Que essa palavra ela possa penetrar os nossos corações, Pai. Que nós possamos nos alegrar, Senhor, nas grandezas das obras realizadas em Cristo Jesus para a nossa salvação e para o nosso benefício, Pai. Eu peço que, por favor, Senhor, não permita que eu venha passar uma impressão errada acerca de Ti, Pai, mas que tão somente eu possa pregar o Teu Evangelho. Faz isso por nós, fala aos nossos corações por meio da Tua Palavra, por meio da ação do Teu Espírito Santo, Senhor. É o que nós te pedimos, para a glória do Teu nome e para a nossa alegria, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema-chave da carta de Paulo aos Efésios, os irmãos estão me ouvindo bem? O tema-chave aqui da carta de Paulo aos Efésios, que é essa igreja aqui formada em sua maioria por gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, o tema-chave é o mistério que anteriormente estava oculto e que foi revelado, de que mediante o Evangelho, os gentios eles são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Como Paulo vai afirmar nessa carta, lá no capítulo 3, verso 6. Destes dois povos conflitantes aqui, os judeus e os gentios, Cristo ele está edificando, irmãos, uma única igreja. E este é o grande mistério que estava oculto aos santos do Antigo Testamento. Todos que creem em Cristo agora são iguais perante o Senhor, como seus filhos e como cidadãos do seu reino eterno. Outro motivo claro para Paulo escrever essa carta à igreja em Éfeso é o desejo do apóstolo em confortar os irmãos acerca da sua atual situação. Paulo ele se encontrava preso em Roma pelo maior de todos os motivos, meus irmãos: pregar o Evangelho aos gentios. Ou seja, ele estava preso justamente por revelar essa maravilhosa verdade que estava oculta anteriormente. É o que Paulo vai dizer no capítulo 3, verso 13. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. E é sem perder, irmãos, de vista esse grande e glorioso mistério que Deus revelou por meio do Evangelho aos gentios, que Paulo ele vai usar toda a força da sua argumentação para encorajar os irmãos por meio deste mesmo Evangelho. Diferente das demais cartas de Paulo, aqui ele não vai confrontar um falso ensino ou um conflito pontual ali entre os irmãos. Ele deseja encorajá-los por
meio das obras de Deus realizadas em Cristo Jesus, para o benefício do seu povo escolhido, sejam eles judeus ou gentios, a fim de que eles não somente sejam gratos por essas bênçãos, mas também que eles possam viver, irmãos, de forma digna dessas bênçãos. Esse é o ponto-chave que Paulo está tratando aqui com os irmãos da igreja de Éfeso. E o capítulo 1, meus irmãos, dessa carta, ele é um texto-chave para nós entendermos a mensagem central da carta aos Efésios. Paulo ele começa a sua abordagem no capítulo 1, capítulo anterior ali, ao que nós lemos. Ele começa nos apresentando a incomparável majestade do plano de redenção que inclui aqui cada uma das pessoas de Deus. Ele começa falando sobre como Deus Pai nos escolheu para a salvação ainda na eternidade, antes da criação do mundo. Em seguida ele nos apresenta como nós fomos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo em quem nós cremos. O Filho de Deus, ele entra no tempo e na história para nos redimir por meio do seu precioso sangue. Feito isso, agora Paulo ele foca os nossos olhos na pessoa do Espírito Santo, nos lembrando que quando nós cremos em Cristo, nós somos selados com o Espírito, que é a garantia e o selo da nossa salvação e da nossa herança. E é na conclusão, irmãos, do capítulo 1, esse texto-chave para entendermos a carta aos Efésios, Paulo segue nos dizendo que foi por meio deste mesmo Espírito que Deus nos deu como selo, como garantia da nossa salvação, que Deus ressuscitou o Cristo Jesus dos mortos. E agora, nesse exato momento, esse Cristo ele está assentado à direita de Deus Pai, acima de todo governo e autoridade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar nesta era e na que há de vir. Cristo Jesus, irmãos, no trono do universo. E é assim que Paulo conclui o capítulo 1, nas regiões celestiais, nos fazendo contemplar o nosso poderoso Redentor que vive para sempre, irmãos. E então, nós iniciamos o capítulo 2 com um contraste absoluto. Agora o apóstolo ele nos dirige as palavras: mas vocês estavam mortos em seus pecados, em suas transgressões. Em outras palavras, o que Paulo está tensionando aqui é a pergunta, olha, a observação acerca disso, olha, veja onde Deus está e veja onde vocês estavam. A pergunta, irmãos, que nós precisamos responder nesta manhã é a mesma que Paulo faz na sua carta aos Romanos, no capítulo 7, verso 24. Quem me livrará do corpo desta morte? O sermão dessa manhã tem por título Cristo, a nossa única esperança na vida e na morte. E a grande verdade, irmãos, do texto desta manhã é que a graça de Deus, por meio de Cristo Jesus, é a nossa única esperança. Amém. E como é que nós podemos ver, irmãos, no texto, que a graça de Deus em Cristo Jesus é a nossa única esperança? Eu quero destacar aqui para os irmãos nessa manhã 4 pontos que nos levam a essa conclusão. A primeira verdade, irmãos, que o texto nos apresenta, o argumento retórico de Paulo está dizendo a nós nessa manhã, é que todos os homens, eles são, por natureza, merecedores da ira de Deus. Como eu desejo mostrar aqui com os versos 1, 2 e 3. Vamos ler novamente? Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para você ir conferindo o que nós vamos extraindo aqui do texto. Então, no versos 1, 2 e 3, todos os homens são, por natureza, merecedores da ira. A palavra de Deus diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem em desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos.
como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Como eu observei aqui no início desse sermão, meus irmãos, Paulo ele passa então das regiões celestiais, onde Cristo está entronizado, para as profundezas da miséria humana. Ele está lembrando aos irmãos de Éfeso da terrível condição em que eles se encontravam antes de responderem com fé ao Evangelho. E que condição era essa, irmãos? Qual é a condição que Paulo está relembrando à igreja? Era o seu estado de morte. Paulo está dizendo: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Quando o nosso pai Adão, nosso representante como homem, pecou, lá no Éden ele sentenciou, irmãos, toda a raça humana à morte. E não apenas aqui uma morte biológica, irmãos, mas algo terrivelmente maior, a morte espiritual, o afastamento de Deus. Daquele momento em diante, os homens estariam condenados à destruição eterna no inferno, onde a santidade e a justiça de Deus queimam incessantemente. E por que, irmãos? Porque o nosso Deus é um Deus santo e é um Deus justo. No livro do profeta Abacuque, capítulo 1, verso 13, nós lemos que os teus olhos, os olhos de Deus aqui no texto, são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. Isaías 59, 2, nós lemos que as suas maldades, as maldades dos homens, separaram vocês de Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. O salmo que nós lemos e meditamos hoje aqui, o salmo de número 11, no verso 7, nós lemos: pois o Senhor é justo e Ele ama a justiça. Ainda no salmo de número 7, nós lemos também que Deus é justo juiz, um Deus que manifesta cada dia o seu furor, e se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, ele arma o seu arco, ele apanha e prepara as suas armas mortais, e faz das suas setas flechas flamejantes. Aqui, se eu não me engano, é o salmo de número 11, irmãos. Não, salmo de número 7, de fato. Salmo de número 7, verso 11 ao 13. Irmãos, aquilo que os homens chamam de vida não passa de uma prévia do que é a morte eterna. Por quê? Porque Deus não está nela, irmãos. Essa terrível condição humana é a mesma de um cadáver. Um corpo morto, ele é incapaz de ouvir, ele é incapaz de ver, ele é incapaz de agir ou de fazer qualquer outra coisa por si mesmo, em seu próprio favor. Ou seja, o que Paulo está ressaltando é que no homem não existe qualquer esperança em si mesmo. Ele está numa condição completamente passiva, não há o que ele possa fazer para mudar essa situação em relação a Deus. E essa vida marcada pelo pecado, pelo estado de morte, é atribuída aqui a Paulo essencialmente a 3 fatores, irmãos. O primeiro fator diz respeito à realidade do nosso mundo. E que realidade é essa, irmãos? Trata-se da realidade de um mundo que é alienado de Deus. Como o Paul Washer disse certa vez, ele convidou durante uma pregação a congregação a fazer um exercício de imaginação. E ele disse o seguinte: imagine isto por um momento. Deus está no dia da criação, dizendo aos planetas que se coloquem em determinada órbita e espaço, e todos eles se curvam e dizem amém, e lhe obedecem. Ele diz às estrelas que ocupem seus lugares no céu e sigam à risca os seus decretos, e elas todas se curvam e lhe obedecem. Ele diz às montanhas que se ergam e aos vales que se afundem, e eles se curvam e o adoram. Ele diz ao mar: você virá até este ponto, e daqui você não passará, e o mar o adora.
Porém, quando Deus diz aos homens, venham, eles dizem não. O que Paulo está ressaltando nesse ponto, irmãos, é que o ambiente em que os homens vivem, a mentalidade desse mundo corrompido, permite que os homens se sintam plenamente em casa, irmãos, e vivam as suas vidas segundo o espírito desse mundo, um mundo que odeia o seu Criador. O segundo fator a qual Paulo atribui a vida de pecado é a ação de Satanás, descrita aqui no texto como o príncipe do poder do ar. Segundo o comentarista William Hendrickson, o sentido aqui ele é literal e básico, ou seja, nós devemos entender a expressão ar simplesmente como atmosfera. Ou seja, a nossa atmosfera, o ambiente do nosso planeta, ele é habitado também, irmãos, por espíritos, o que inclui espíritos maus, que exercem influência sobre as pessoas, conduzindo elas ao pecado. Essa é a influência descrita pelo apóstolo Paulo aqui no verso 2. É o espírito de Satanás e de seus demônios que está atuando naqueles que vivem em desobediência. Irmãos, Satanás e os seus demônios, eles são bem reais. Eles estão nesse exato momento agindo, influenciando aqueles que estão mortos em suas transgressões e pecados. Isso me lembra quando Cristo diz que eu já não chamo vocês de servos, eu os chamo de amigos. Por quê? Porque tudo o que eu conheci, tudo que havia para se conhecer, eu transmiti a vocês. Vocês sabem por que vocês trabalham, vocês sabem por que vocês estão engajados na missão. Mas o contrário disso também é verdade. Todos estamos servindo. Aqueles que estão mortos em seus pecados e transgressões estão servindo a Satanás e a seus demônios. Porém, a relação de Satanás com o mundo não é a relação de Cristo com a sua igreja. Eles não sabem, em sua grande maioria, que estão sendo usados como servos a serviço de Satanás e de seus demônios. Conosco não é assim. Cristo revelou a nós aquilo que nós precisávamos conhecer. Nós sabemos por que nós trabalhamos. Nós sabemos por que nós nos reunimos aqui. No verso 3, irmãos, Paulo aqui, um judeu falando aos gentios, ele se inclui na sentença. Ele diz, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne e seguindo os seus desejos e pensamentos. Aqui está o terceiro fator ao qual Paulo atribui a vida de pecado, irmãos. A ação da nossa própria natureza caída. Irmãos, não se trata apenas de um mundo mau, regido e, enfim, influenciado pelo inimigo de Deus, Satanás. Não. O mal está em cada homem. O desprezo e a rebelião contra Deus, irmãos, está em cada um dos seres humanos. As suas próprias vontades, elas são dominadas pelo pecado. O problema do homem, irmãos, não é superficial. Não é um simples problema de conduta moral. Não se trata de sermos pessoas melhores. Não é isso, irmãos. É muito mais profundo e muito mais terrível. E é com essa grande verdade que Paulo conclui o verso 3, como os outros, nós éramos por natureza merecedores da ira. Eis aí a primeira grande verdade do texto, irmãos. Os homens são, por natureza, merecedores da ira. Cada pensamento, irmãos, cada ação, cada célula dos seus corpos estão totalmente marcados pelo pecado. E a pergunta que fica é: o que é que pode nos livrar dessa situação catastrófica? O que pode mudar o cenário do homem, irmãos? Diante de uma realidade tão aterradora e profunda, algo que está além de nós, das nossas próprias capacidades de resolução. Os versos 4 e 5 do texto que nós lemos nos apresentam a resposta, irmãos. A segunda verdade
do texto dessa manhã é que nós somos salvos pela graça, irmãos. Como nós vemos aqui nos versos 4 e 5, vamos ler novamente. Versos 4 e 5: Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Eis aí, irmãos, a resposta para o problema do homem. E aqui, irmãos, na abertura do verso 4, se você está aí com a versão da NVI, existe uma pequena palavrinha aqui que precisa, irmãos, nos encher de alegria. Você já orou a Deus agradecendo por uma palavra? Talvez não, né? Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado por esse verbo, por esse indicativo, por esse adjetivo, por esse substantivo. Você já orou a Deus por uma palavra? Mas aqui, irmãos, no início do verso 4, nós temos uma palavrinha que muda totalmente a nossa realidade. A conjunção todavia, que inicia aqui no verso 4, ela inicia, irmãos, uma drástica mudança do cenário. Todos nós estávamos mortos em nossos pecados, irmãos, mas todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. E quando? Quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Irmãos, a salvação nos alcança por causa de quem Deus é. Perceba que Paulo ele vai destacar aqui dois atributos, duas qualidades de Deus: a sua misericórdia e o seu amor. Foi quando nós ainda éramos inimigos de Deus que Ele nos amou. E a misericórdia, meus irmãos, é precisamente isso. É um coração que se inclina ao miserável. Isso é misericórdia. Um coração inclinado ao miserável. Deus nos amou, irmãos, Ele teve misericórdia de nós e nos deu vida. Eis aqui o ponto central do argumento de Paulo: é pela graça que vocês são salvos. E ser salvo pela graça, irmãos, é o oposto de ser salvo pelos próprios méritos e esforços. É exatamente o oposto disso. Ser salvo pela graça é a certeza de que Deus veio em nossa direção e não o contrário. Todo homem, ele odeia a Deus por natureza, ele rejeita a Deus, pois como nós vimos aqui, todos os homens eles são por natureza merecedores da ira. Eles são a sua própria natureza é corrompida pelo pecado, estão naturalmente afastados de Deus, são odiadores de Deus, inimigos de Deus. E se o próprio Deus não vier até nós, irmãos, certamente nós não iremos a Ele. Charles Spurgeon, meditando sobre esse assunto em uma passagem de Efésios, inclusive, certa vez ele escreveu o seguinte, irmãos: o que diremos daqueles que pensam que a conversão é obra da sua própria disposição e ânimo? Quando chegarmos ao ponto de vermos mortos ressuscitarem da sua sepultura por suas próprias forças, poderemos então esperar ver pecadores impiedosos voltando-se para Cristo por vontade própria. Todo o poder de vivificação procede do Espírito Santo. Ser salvo pela graça, meus irmãos, significa que o solo da nossa salvação, da onde floresce a nossa nova vida, está em Deus, irmãos, e não em nós mesmos. Eis aí a beleza do Evangelho. Deus, Ele não nos escolheu para a salvação por algo que nós pudéssemos oferecer a Ele. Você já pensou, se você dependesse daquilo que você pode oferecer a Deus para ser salvo, quem aqui poderia dizer, não, eu serei salvo por aquilo que tenho a oferecer a Deus? Nós estaríamos completamente perdidos, irmãos. Deus não nos escolheu para ser salvos por algo que nós pudéssemos oferecer a Ele. Pelo contrário,
Ele nos amou, Ele foi misericordioso conosco, Ele transbordou a sua graça sobre nós por meio de Cristo Jesus. Como eu já afirmei aqui, o nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus santo e justo. Podemos dizer que Deus é um Deus indomável, Ele é terrível, irmãos. Ele é o maior problema da humanidade, porque Deus é bom e os homens são maus. Nosso Deus é santo e é justo. E enquanto Ele mantém a sua santidade e a sua justiça, irmãos, as Escrituras afirmam que Ele também é um Deus de amor e que em amor Ele respondeu à necessidade do homem. Veja que o texto de 1 João, capítulo 4, verso 9 ao 10 diz. Eu lerei para os irmãos aqui. O texto diz o seguinte: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Eis aí, irmãos, a maravilhosa graça de Deus no Evangelho. O justo dado pelos injustos. Cristo sofreu a pena do pecado do seu povo naquela cruz, irmãos, para que a justiça e a santidade do Filho de Deus nos fosse atribuída. Este amor misericordioso que se transforma em graça é o meio pelo qual nós somos salvos incondicionalmente, irmãos. Ou seja, nós somos salvos por causa de quem Deus é e não de quem nós somos. Nós somos, irmãos, salvos pela graça de Deus. Apenas, única e exclusivamente pela graça de Deus. A próxima verdade, irmãos, que eu quero destacar é que nós somos salvos pela graça para a glória de Deus. Como nós veremos aqui nos versos 6 e 7. Vamos ler? Versos 6 e 7. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. A ressurreição de Cristo, irmãos, é a nossa garantia de ressurreição quando Cristo retornar para buscar a sua igreja. Como Paulo reforçou lá no capítulo 1, Cristo ele foi ressurreto por meio do Espírito Santo. É o mesmo Espírito que Deus nos deu como garantia, irmãos, como selo da nossa salvação. E que gloriosa certeza é essa, irmãos. E não apenas isso, mas a ressurreição de Cristo ela é também a base das nossas bênçãos presentes. Quando nós cremos em Cristo, Ele envia o seu Espírito Santo aos nossos corações para que nós possamos morrer para o pecado e ressuscitemos para viver em novidade de vida. Se antes nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecado, irmãos, agora nós estamos vivos em Cristo. É o que Paulo está nos lembrando aqui. E que propósito Deus tinha em mente, irmãos, a nos conceder tão grande salvação? Por que é que Deus pagou tão alto preço entregando o seu próprio Filho? Paulo nos responde no verso 7, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Eis aqui, meus irmãos, o motivo pelo qual nós somos salvos, para mostrar, para tornar visível a incomparável riqueza da graça de Deus. Em outras palavras, Deus nos salvou para a sua própria glória. A salvação ela pertence ao Senhor, como disse o profeta Jonas, de modo que ninguém poderá chegar a Deus na eternidade e dizer: eu cheguei aqui por meus próprios méritos. Ninguém poderá fazer isso, irmãos. Os méritos
da salvação do homem são inteiramente do Senhor. É exatamente o que Paulo diz no capítulo 1 de Efésios, no versículo 5 ao verso 6, capítulo 1, versos 5 ao 6. Em amor, Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça. Você consegue perceber, meu irmão, o valor dessa graça? O seu coração, ele repousa com alegria nessa imensurável obra do nosso Deus. O pastor e teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, em sua obra intitulada O Discipulado, que ele inclusive escreveu durante a sua permanência em um campo de concentração nazista, ele faz, irmãos, uma distinção entre o que ele chama de graça barata e graça preciosa. Em suas palavras, vejam o que ele descreve como sendo graça barata. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador. É o batismo sem disciplina eclesiástica. É a comunhão sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem o discipulado de Cristo. É a graça sem cruz. É a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Agora vejam o que ele descreve, irmãos, como graça preciosa. A graça preciosa é o tesouro oculto no campo, pelo qual o ser humano vende feliz tudo que possui. É a pérola preciosa pela qual o mercador oferece todos os seus bens. É o domínio do reino de Cristo, pelo qual o ser humano arranca o olho que o faz tropeçar. É o chamado de Jesus Cristo, pelo qual o discípulo deixa as suas redes para trás e o segue. Querido, o que é graça para você? Perceba que Cristo, Ele não é a melhor escolha que você pode fazer. Ele é a única esperança que você tem. Se Deus não viesse a nós, irmãos, nós estaríamos perdidos em nossa desgraça. Mas Ele veio como alguém sem qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores, um homem experimentado no sofrimento. Ele tomou sobre si, irmãos, o nosso pecado, a nossa doença, e Ele foi esmagado por causa das nossas culpas e da nossa transgressão naquela cruz, irmãos. O castigo que nos traz a paz esteve sobre Cristo Jesus, e é por meio das feridas dele, irmãos, que nós somos curados. O próprio Deus, Ele desceu a nós em humilhação para se fazer homem. Ele pisou sobre essa terra como um de nós. Ele se fez um verme, irmãos, Ele se fez maldição para que nós pudéssemos ser resgatados por meio do seu amor tremendo. O que são, irmãos, as coisas desse mundo diante da graça de Deus? O que é tão valioso para esse nosso coração pecaminoso e idólatra que nós não possamos alegremente rejeitar, irmãos, para abraçarmos este supremo tesouro que é Cristo crucificado? Eis aí o que o nosso Deus fez por nós, irmãos, um sacrifício inestimável. Pegue toda a criação, coloque ela numa balança, planetas, estrelas, homens, traças, e ponha Cristo do outro lado. Cristo ainda pesará mais do que todas essas coisas. É por causa disso, irmãos, que o objetivo de Deus na nossa salvação é o seu próprio louvor. Não há ninguém tão rico em misericórdia como o nosso Deus.
Eis aí, irmãos, o terceiro ponto do texto dessa manhã. Nós somos salvos pela graça para a glória de Deus. A quarta e última verdade, para finalizarmos, é que nós somos salvos pela graça para praticarmos boas obras, como nós veremos nos versos 8 ao 10. Vamos ler novamente? Versos 8 ao 10. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Por fim, irmãos, então, Paulo introduz aqui o tema das obras em relação à nossa salvação. Qual é o lugar das obras na vida do crente, irmãos? Se nós não somos salvos pelas obras, isso então quer dizer que os nossos atos, as nossas obras, elas são irrelevantes para Deus? Paulo vai destacar aqui 4 aspectos sobre as obras na vida de um crente. Em primeiro lugar, as obras são rejeitadas como um fundamento de salvação. É o que Paulo está nos dizendo no verso 8. Isso, a salvação, não vem de nós, mas é um dom de Deus. Paulo ele está enfatizando que Deus rejeita toda obra humana sobre a qual uma pessoa baseia a sua esperança de salvação, seja ele um judeu ou um gentio. Em segundo lugar, as boas obras elas são preparadas por Deus para nós, como nós lemos aqui na primeira parte do verso 10, onde nós lemos que somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão. Embora nós não sejamos, irmãos, salvos por meio de nossas obras, ainda assim as obras são importantes ao ponto de que, ao mesmo tempo em que Deus nos cria, Deus também prepara as boas obras que nós deveríamos praticar. E como que Deus faz isso, irmãos? Nos dando fé em seu Filho Jesus. Cristo, ele não só habilita as boas obras, como também é o nosso mais alto exemplo, irmãos, na prática delas. Ao nos dar fé para crermos no Filho e tornar o nosso coração a habitação do Espírito Santo, nós recebemos, irmãos, dons, recebemos graças, de modo que agora nós podemos produzir frutos. Para quê? Para a glória de Deus, fim último da nossa salvação. Em terceiro lugar, Paulo também vai destacar que as obras não são apenas preparadas para nós, mas elas são esperadas de nós por Deus. Deus espera de nós as boas obras. Paulo conclui seu argumento dizendo que Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. Ou como a NVI traz aqui, para que nós as praticássemos. Essa palavra aqui ela pode ser entendida também como vivermos, andarmos nelas. Andar aqui é um sinônimo de viver. E perceba que no verso 3, Paulo ele nos lembra que antes nós vivíamos, ou seja, nós andávamos satisfazendo as vontades da carne. Ele está fazendo um contraste aqui, irmãos. Se anteriormente nós andávamos, nós praticávamos o pecado e andávamos em nossas transgressões e pecados, agora, uma vez que nós somos salvos pela graça, para a glória de Deus, as nossas obras devem ser redimidas. E agora nós devemos andar, nós devemos praticar as boas obras que Deus planejou para nós antes da fundação do mundo, antes da nossa própria criação. Embora as boas obras elas sejam um produto da preparação divina, elas são ao mesmo tempo, irmãos, uma responsabilidade humana.
Deus espera de nós frutos da nossa salvação. Como Cristo diz no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 5. O texto diz: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Produzir bons frutos, irmãos, e andar nas boas obras aqui é a mesma coisa. O que Cristo está dizendo é que os frutos, eles são uma evidência de quem permanece em Cristo. Cristo é a videira, nós somos os ramos. Os ramos sem contato com a videira não podem produzir frutos. Mas se observamos, se conseguimos perceber em nós o Senhor Deus agindo para que nós pratiquemos boas obras por meio da nossa fé em Cristo Jesus, por meio do exemplo máximo que é Cristo Jesus, como um homem perfeito, então nós podemos encontrar na nossa vida a evidência de salvação. E em quarto e último lugar, Paulo vai destacar que em Cristo as nossas obras elas são aperfeiçoadas com o passar do tempo. Embora nos esforcemos, irmãos, para praticarmos as boas obras, por vezes nós vamos nos sentir envergonhados quando esses nossos esforços forem frustrados. Ainda assim, irmãos, mesmo quando nós falharmos, quando você vem aqui para um culto público no domingo, você teve uma semana terrível e você pensa, na semana que vem vai ser melhor. Eu vou acordar no horário para fazer o meu devocional, eu vou pregar o Evangelho à minha família, eu vou abrir as Escrituras na minha casa, fazer o culto do lar. Você planeja, você deseja fazer tudo isso e as coisas começam a sair do controle ao longo da semana e você falha um, falha 2 dias e aí você se sente derrotado. As nossas obras elas são aperfeiçoadas também. Cristo Jesus está nos edificando por meio do lavar da palavra, para que nós possamos progredir, irmãos, para que cada vez mais nós nos pareçamos com Cristo. E mais, nós podemos confiar que nós teremos a vitória na vida futura, quando nós estivermos completamente livres do pecado. Nós devemos estar convictos, irmãos, que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Filipenses 1 vai dizer que aquele que começou a boa obra em nós, Ele há de terminar, irmãos. Para finalizarmos, então, tenho 2 aplicações para nós hoje. Aos que estão seguros em sua salvação em Cristo, perceba que quando nós aceitamos pela fé a doutrina das obras que Paulo aborda aqui, nós somos privados, meus irmãos, de qualquer razão para nos vangloriar, ao mesmo tempo que nós estamos prontos a fazer tudo aquilo que é digno do louvor do nosso glorioso Deus. Compreender, irmãos, que nós estamos em pé de igualdade vai nos resguardar da nossa arrogância em relação aos nossos irmãos. Ninguém foi salvo pelos próprios méritos, ninguém merece a graça de Deus. Ele nos dá salvação gratuitamente no amado, no nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é o cabeça da igreja e os méritos da salvação são única e exclusivamente deles. E aí eu pergunto, você está carregando rancor contra alguém que pecou contra você? Lembre-se que o seu pecado contra Deus é infinitamente maior. Lembre-se das palavras do Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versos 14 e 15. Ele diz o seguinte: se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas. Que você possa se alegrar, meu irmão, na graça de Deus, por meio de Jesus Cristo, que é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança, irmãos.
É em Cristo Jesus que nós temos esperança na vida e na morte. E se você não está em Cristo e hoje você tomou consciência da miserável condição em que você se encontra, saiba que em Cristo você tem esperança. O Senhor Deus, Ele espera do pecador arrependimento. E o arrependimento, ele começa, irmãos, com o reconhecimento e a confissão de que o que Deus diz a nosso respeito é verdade. Nós pecamos, estamos mortos em nossas transgressões. Como Davi afirmou diante de Deus no Salmo 51, pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado ele está diante de mim, pequei contra ti. Você confia na promessa de Deus? Você confia na Escritura, quando o texto de Atos, no capítulo 16, verso 31, diz: creia no Senhor Jesus e será salvo? Você pode crer? Se você crê, então você já passou, irmão, da morte para a vida. Pois é, como nós lemos aqui nessa manhã, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês. É dom de Deus. A fé e o arrependimento, irmãos, eles são indicativos de que Deus nos alcançou por meio da sua misericórdia. Glorifique a Deus, se alegre na sua salvação. Agora você pode viver novidade de vida. Agora você está apto para praticar as boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nelas. Como o nosso Deus fala no texto de Isaías, no capítulo 1, verso 16: lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal e aprendam a fazer o bem. Como? Como nós damos esse passo, irmãos? Contemplando Cristo crucificado. O Catecismo Nova Cidade é uma ferramenta excelente se você quer aprender as principais doutrinas da fé cristã, material didático, perguntas e respostas para que você possa memorizar. Existe uma versão reduzida para as crianças também, bem interessante. O Catecismo Nova Cidade, ele começa com uma pergunta, dizendo: qual é a nossa única esperança na vida e na morte? E em seguida ele responde: a nossa única esperança na vida e na morte é que nós não somos de nós mesmos, mas nós pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Pegue-se, meu irmão, a essa esperança. Cristo Jesus, irmãos, é a nossa única esperança na vida e na morte. Amém? Você pode se alegrar nisso, irmão? Amém. Vamos orar a Deus, então, agradecendo a Ele pela sua maravilhosa graça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo Teu Evangelho nesta manhã. Pedimos a Ti que o Senhor nos faça responder com fé, que a Tua palavra penetre no nosso coração. Pai, lembra-nos de onde o Senhor nos tirou, nos dá consciência, Pai, do tremendo abismo que nos separava, para que quanto mais nós conheçamos a pecaminosidade humana, Senhor, mas nós glorifiquemos o Teu santo nome pela Tua magnífica misericórdia, Senhor, o Teu coração que se inclinou a nós no estado de miséria, Senhor. Por favor, nos faz contemplar, Senhor, a Tua graça, que nós possamos torná-la conhecida, Senhor, para o louvor da Tua glória, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, que nós possamos nos alegrar com isso. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Para ele são todas as
Amém, meus irmãos. Muita alegria nessa manhã. Nós agradecemos novamente a Igreja Vila da Graça, o irmão Felipe também. São dois Filipes, né? Luiz, Felipe, Alex, irmão, que estiveram aqui nos ajudando nessa manhã. Glorificamos ao Senhor pela vida da igreja, pelo pastor Tiago, por suas ovelhas, por tudo que Deus tem feito no meio de vocês também. Deus seja louvado e que Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém? Meus irmãos, com muita alegria nós encerramos a nossa celebração e antes de finalizarmos, irei pedir para a irmã Corine orar pelas crianças, né? E pelas futuras crianças que estão ao vir. Minha esposa já está quase todas as noites me deixando com medo, mas crendo na soberania de Deus. Mas irei pedir para a Corine fazer a oração às crianças e às futuras crianças da congregação, que eles possam crescer no Evangelho de Jesus Cristo, possam nascer crendo que Jesus é o Cristo, é o Senhor, é o nosso Salvador na vida e na morte. Amém? Oramos então, em sequência a nossa celebração estará encerrada. Eterno Deus, te rendemos graças, Senhor, te glorificamos mais uma vez. Muito obrigado porque tua palavra, Senhor, esteve aqui exposta. Obrigado por ter nos revelado, Senhor, a ti, a tua verdade, a tua graça, a tua soberania, Senhor. Deus, em tuas mãos eu coloco e oro, Deus, por cada criança que aqui está presente, os bebês que estão sendo formados, Senhor, que estão terminando o seu tempo de gestação. Deus, eu te agradeço desde já por essas vidas e a minha oração é que o Senhor, se assim for da tua vontade, os encontre e os chame a salvação. Amém. Amém. Senhor, traga eles para a tua majestosa graça, para a tua luz, para a tua verdade, para os teus caminhos, Deus. Que essas vidas, Senhor, sejam para dar frutos a ti, que na escola, Deus, nos lares, em cada canto que essas crianças forem, sejam bênçãos, Senhor, sejam pequenos, Senhor, discípulos do Senhor nessa terra, Senhor, fazendo assim diferença no meio dessa geração tão corrompida, Senhor. Nós clamamos, Deus, desde já por uma geração diferente, Deus, essa geração eleita que o Senhor tem enviado, Senhor, no meio de nós, Pai. Muito obrigada pela vida das futuras mamães. Também apresento a vida da esposa do irmão Luiz, Deus, que também está gestante. Que o Senhor ajude ela nesse finalzinho também, Deus, de gestação. Abençoe a bebezinha que está ali no ventre, Deus. Desde já te glorificamos por esse dia. Queremos estar diante da tua presença, te glorificando em tudo que fizermos ao longo desse dia que somos teus, Pai. Em nome de Cristo eu oro. Amém, meus irmãos. Um ótimo